Pode falar, pode falar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, há dias que valem por séculos na história dos povos, dizia Karl Marx. E amanhã à tarde, nós teremos uma decisão de caráter estratégico, pois impactará em várias gerações de brasileiros a decisão que tomaremos neste domingo. É nesses momentos que o PCdoB coloca os interesses do Brasil e do seu povo acima de tudo. Falo ciente da responsabilidade de trazer a mensagem de um partido de 94 anos. Desses 94 anos, 60 anos foram de clandestinidade e perseguição. E por isso sabemos bem o valor da democracia. A jovem democracia brasileira, que está ameaçada. Nesta votação histórica da Câmara dos Deputados, falo também em nome de uma militância corajosa e aguerrida. A democracia é um fundamento para o desenvolvimento soberano de nossa pátria. O caminho mais curto e mais eficiente para superarmos as brutais injustiças e desigualdades sociais, regionais e econômicas do nosso Brasil. A comunidade internacional mundial está perplexa com a inversão de valores que está ocorrendo no Brasil. Pessoas que estão acusadas de corrupção estão querendo dar um golpe numa presidenta honesta. Entre as inúmeras manifestações no mundo afora, destaco-se a do diretor-geral da OEA, da Unasul, da CEPAL, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, declarações de líderes mundiais, como Felipe González, da Espanha, Mujica, do Uruguai, entre tantos outros. A história guarda momentos memoráveis em que esta casa, este parlamento brasileiro, se levantou em defesa da legalidade e da Constituição. Quando falamos de democracia, não é uma figura de retórica, onde se pode respeitar os anseios. Na verdade, quando se fala, é o local onde se pode representar os anseios da maioria e da minoria. É a chave para superar os lamentáveis manifestações de ódio e intolerância que estão ocorrendo como um grande fenômeno recente no Brasil. Deputadas e deputados, aos traidores só está reservado o lugar do lixo na história. Nestes dias que antecedem as homenagens à coragem dos inconfidentes mineiros, é impossível não lembrar o ilustre pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, que disse: no Brasil existe na atualidade dois partidos, o de Tiradentes e o de Joaquim Silvério dos Reis. O partido dos que defendem a liberdade e a democracia. E, do outro lado, os defensores do entreguismo e do golpe. É hora de decidir aonde a senhora e os senhores estarão no lugar da história. A força motriz do atual golpismo é um conluio. Conluio significa trama, significa conspiração, significa farsa com teor maléfico, mesquinho, de um conluio entre Michel Temer, o atual presidente desta casa, Eduardo Cunha, que é réu em 7 processos no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos, portanto, nessa grande aliança de PSDB, DEM, cujo vetor principal
para emular toda essa trama e farsa é a Operação Lava Jato. É preciso enfatizar que, para nós comunistas, é inegociável o combate à corrupção, aos corruptos e corruptores. No entanto, repudiamos o uso e o combate à corrupção como mero pretexto para pisotear a Constituição Federal e disputar o poder político. Se hoje existem ações de combate à corrupção, elas são frutos da luta democrática. Medidas que foram fortalecidas desde 2003 no governo Lula. Cito aqui apenas 3 delas. Não existia nesse país, deputado, o primeiro da lista do procurador do Ministério Público nunca foi nomeado pelos presidentes da República, no tempo de Fernando Henrique Cardoso. Quem não se lembra do famoso Geraldo Brindeiro, que conseguiu, né, ter o apelido de engavetador da República? Nós temos também uma segunda medida importante, a descentralização da Polícia Federal, o marco legal da delação premiada. Quero dizer também que nessa história toda da Operação Lava Jato, vasculharam, deputada Jandira Fegali, vasculharam a vida da presidenta Dilma Rousseff. Realizaram ao longo de 2 anos todo tipo de investigação. E mesmo assim, nada encontraram contra a honra e a integridade da nossa presidenta. Na verdade, dizia também Marx que a história se repete como farsa ou como tragédia. E a exemplo do que se fez em outros momentos históricos, o discurso do combate à corrupção entra em cena para impedir um projeto político patriótico e popular. Foi assim em 54 na oposição a Getúlio Vargas. Foi assim em 64 na campanha que levou ao golpe militar, que durou 21 anos o golpe militar que tirou João Goulart da presidência da República. Quero aqui dizer que é nesse momento em que a presidenta sequer é investigada, que aqui nós vamos, no domingo, tomar a decisão desse porte, dessa natureza e com as repercussões de quebra de institucionalidade que pode tornar esse país um verdadeiro caos pela instabilidade política que isso causará. Quero aqui aproveitar o que está escrito no manifesto dos representantes do Ministério Público aos parlamentares dessa Casa. Ele diz: a edição de decretos de crédito suplementar para remanejar limites de gastos em determinadas políticas públicas autorizadas em lei e os atrasos no repasse de subsídios da União a bancos públicos para cobrir gastos dessas instituições com empréstimos realizados a terceiros por meio de programa de governo são ambos procedimentos embasados em lei, pareceres jurídicos e entendimentos do TCU, que sempre considerou tais medidas legais até o final do ano passado, 2015, quando houve mudança do entendimento do referido tribunal, como falou aqui nesta tribuna brilhantemente o ministro Eduardo Cardoso. Sendo assim, não há crime sem lei anterior que o defina, e muito menos sem entendimento jurisprudencial. Se não fosse assim, a insegurança jurídica seria absurda, inclusive com relação a mais da metade dos governadores e inúmeros prefeitos que sempre utilizaram e continuam utilizando as mesmas medidas que supostamente embasam o processo do impedimento da presidenta. Não é à toa que um elenco de renomados juristas e um rol de respeitados advogados que em últimos atos e manifestos atestam a demonstração de que é um golpe transvestido do impeachment sem fundamento jurídico. Não tem outro nome. E dar um golpe de Estado sem a presença das baionetas, mas com as armas dos grandes meios de comunicação que distorcem os fatos, disseminam mentiras e submetem a opinião pública a uma verdadeira ditadura de um só pensamento, de uma só opinião. Aproveito
Daniel Almeida, aproveita Alice, né, aproveita aqui os parlamentares dessa casa, o Everton, para me remeter a um grande ex-deputado pernambucano chamado Josué de Castro. Esse grande intelectual, ativista da luta contra a fome, ele dizia que um país é tanto mais forte quanto mais elevada a sua renda, mas é tanto mais feliz quanto melhor distribuída essa renda. É tanto mais próspero quanto mais acelere o crescimento dessa renda. Nós, do Partido Comunista do Brasil, acreditamos e somos testemunhas e construímos esse legado dos governos Lula e Dilma, que contribuíram para que o Brasil se tornasse mais forte, mais feliz e mais próspero. Desde 2003, foi possível construir um país com maior acesso à educação, à saúde e à moradia. Lembro aqui as palavras apaixonadas da deputada Benedita da Silva, falando exatamente dos resultados dessa construção, dos filhos dos pedreiros, dos filhos dos desempregados domésticos, que se tornaram médicos, engenheiros, que se tornaram assistentes sociais, farmacêuticos, que, portanto, tiveram diploma nas universidades. E os resultados são esses que a gente pode ver. A transformação de um país através da educação, dando oportunidade e inclusão social. As milhares de Jéssicas que foram retratadas no filme da grande pernambucana Ana Mulher. O povo brasileiro reconhece essas mudanças. Por isso, não é honesto se aproveitar de uma crise econômica que, em boa medida, deriva dos efeitos da grande crise mundial, do capitalismo e da crise política interna, de uma crise política que setores da oposição apostaram no quanto pior melhor durante todo esse período da reeleição, da reeleição da presidenta Dilma. Isso chega a ser um ato criminoso, que desrespeita a vontade popular. É contra estas conquistas que as forças conservadoras hoje, deputada Alice, se movem no Congresso Nacional. Hoje, vendem a promessa segundo a qual, com a simples saída da presidenta Dilma, a situação econômica iria melhorar. Nada mais falso. Ao contrário, se o impeachment golpista se impuser, além de pisotear a Constituição, mutilar a democracia, ele iria instituir um governo ilegítimo, porque não tem o voto das urnas, que seria contestado nas ruas, combatido pelo amplos setores da população, porque querem impor uma agenda retrógrada para o Brasil. Os golpistas vendem a ilusão de um governo chefiado por Michel Temer pacificaria o país e criaria as condições para o Brasil superar a crise. Repito, nada mais falso. Não possuem a confiança e o voto do povo para cumprir esses objetivos. Não se unificam a nação com um golpe de Estado. Não se resolve graves problemas de um país com o governo e com o estado de exceção. O Plano Temer, outrora chamado de uma ponte para o futuro, é, na verdade, uma ponte para o passado. Ponte de regresso à tragédia do modelo neoliberal da década de 90, dos tempos do Fernando Henrique Cardoso. O Plano Temer é uma ameaça, deputado Rubens, deputado Chico Lopes, é uma ameaça às conquistas sociais e trabalhistas. Está lá no Plano Temer, no Plano para o Futuro, a desvinculação de receitas orçamentárias, de saúde, de educação. Para quê? Para drenar para o superávit primário, para drenar para os rentistas desse país, para o mercado financeiro. Nós precisamos garantir essas conquistas da legislação trabalhista, da adoção da política do salário mínimo. Eles também, com certeza, retomariam as privatizações. Também entregariam o patrimônio do povo brasileiro, que é o pré-sal, que é um ativo em que esse Congresso e esse Parlamento decidiu aplicar nada mais, nada menos do que os royalties do petróleo, 85% para a educação brasileira, deputado Davidson, deputada Jo. Por isso, senhores e senhoras, e deputados e deputadas e o nosso povo brasileiro,
Ao longo da nossa história, a força fundamental nos momentos decisivos da nação brasileira sempre foi o povo nas ruas. Estão nas ruas as herdeiras e heroínas do Tejuco-Papo, da restauração pernambucana. Estão nas ruas as herdeiras de Anita Garibaldi. Estão nas ruas as herdeiras de Olga Benário. Meninas, mulheres de muitos rostos e sorrisos, que estão nas ruas dizendo não ao golpe, dizendo que querem mais respeito aos seus direitos, dizendo que repudiam as odiosas expressões de machismo, de misoginia, da qual a presidenta Dilma é vítima. É a juventude que ilumina as ruas com alegria, com coragem, com esperança. Essa juventude que tombou defendendo a liberdade, defendendo a democracia. Essa juventude que diz que quer construir o futuro agora. A consciência democrática do nosso país cresce. As manifestações que nós estamos assistindo do dia 31 de março para cá vai para além da militância e dos partidos políticos e dos movimentos sociais. Ganham a consciência democrática mesmo daqueles que fazem crítica ao governo, de artistas, de intelectuais. Ganham as massas do povo porque sabem o significado do retrocesso que nós estamos vivenciando no país. Quero aqui dizer que a bandeira da democracia tem todas as cores. Nestes dias tivemos a alegria de ver grandiosos atos de toda essa população brasileira que reage ao golpe. A consciência democrática de todas as latitudes do nosso país, do Oiapoque a Chuí, não vai ter golpe. Esses são os ecos que chegam a essa casa. E quero destacar aqui o papel decisivo e elevado do governador do Maranhão, Flávio Dino, do nosso ministro Aldo Rebelo, dessa bancada que aqui está presente nessa madrugada de hoje, a bancada do PCdoB no Congresso Nacional, que é como dizia Castro Alves, é uma pequena bancada aguerrida, mas que tem o olhar dos Andes. Está aqui essa bancada corajosa. Quero também, mais uma vez, fazer uma saudação especial à militância aguerrida do nosso partido. Essa militância corajosa, que já está aí acampando no Planalto e nas ruas desse país para invadir as praças, os logradouros, as calçadas e gritar em alto bom som que o golpe não passará. Uma vez derrotado o golpe e respeitada a democracia, teremos o desafio da retomada do crescimento. Devemos construir trabalhar para construir um amplo pacto nacional, reunindo forças que apoiam o governo, bem como a oposição que tenha compromisso com o Brasil. A base social e política e econômica para isto. O Brasil é maior do que essa crise econômica e política. É preciso superar essa crise com a força do seu povo, derrotando esta política do quanto pior melhor. Neste momento decisivo para a democracia, nós, os comunistas, a bancada do PCdoB, afirmamos alto e bom som a aprovação da admissibilidade de um impeachment sem base legal, conduzida por Eduardo Cunha, réu no Supremo Tribunal Federal, é golpe. Volto para terminar as palavras de João Amazonas, grande herói do povo brasileiro, inspiração para gerações de defensores do Brasil e da sua soberania, para reafirmar: ninguém poderá impedir que os comunistas lutem pelo progresso do nosso país, pela defesa da Constituição da República, pela vitória completa da democracia. Firme na luta, golpe não passará. Aos amigos do PCdoB, a
A gente vai, nesse momento, encerrar a sessão e logo após o encerramento vocês vão continuar com a palavra. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, sábado, 16 de abril, às